Bom dia a todas e todos. Eu sou a Ana e é uma grande honra participar desse evento tão importante para os municípios mineradores. Eu falo que quanto mais pessoas se envolvem e entendem do assunto, melhor o assunto fica, porque as coisas começam, de fato, a serem entendidas, disseminadas, estudadas e melhoradas. A gente vive em prol do desenvolvimento sustentável. E eu convido vocês a sair um pouco, quebrar as regras. Quando a gente estava conversando, o Juninho e eu, ele falou, mas como é que vai fazer essa apresentação? E eu falei, vamos fazer um bate-papo. Eu não vou ter apresentação, eu não vou ter um formato de bolo pronto, até porque a gente vai ter pessoas do Brasil todo. E aí, né, por alguma sorte a minha, eu, antes de estar no Estado por esse 1 ano e 7 meses, eu passei 25 anos na iniciativa privada, na área de mineração. Então, facilita falar de forma mais ampla para todo mundo e a gente trocar alguma ideia do que é, de fato, a importância do licenciamento ambiental para o município, mas o município participante do licenciamento ambiental que ele não licencia. Parece dicotômico, né? Mas é um ponto muito importante, porque se nós formos falar inicialmente das competências originárias dos municípios, que elas vêm com a Lei Complementar 140, a gente vai falar basicamente daquilo que vocês são capazes de licenciar, né? E é um estímulo muito grande saber que, apesar de serem minérios destinados a determinados fins, por exemplo, obras públicas, construção civil, como argila, brita, areia, também são importantes e também são atividades que envolvem o município. O município ele tem que se apropriar, de fato, das responsabilidades que são dele, não só do licenciamento em si, daquilo que ele tem direito a licenciar e atrair para ele investimentos, atrair para ele condições de apresentar uma melhor solução para os empreendedores, porque na ponta é o município que entende dele mesmo. O Estado, em especial aqui o Estado de Minas Gerais, tem 853 municípios, é um dos maiores estados em número de municípios. Então, imaginem o servidor público conhecendo as realidades de verdade de 853 municípios. É impossível, é impraticável. Então, sempre que é interessante, o município ele tem que se envolver e fazer esse licenciamento por si. É uma forma de atrair recursos econômicos para o próprio município, não só daqueles recursos de investimento para o desenvolvimento econômico dele, mas também recursos em tributação. Porque, quando o município faz o licenciamento por si, daquelas competências que estão próprias dele, ele tem a viabilidade de fazer a arrecadação das taxas que são competência dele para os licenciamentos. Então, é um ponto de partida para a gente começar a falar da importância do licenciamento ambiental e da importância dos municípios se envolverem nesse licenciamento ambiental. Porque esse é o primeiro passo, né? Entender que é relevante para o município na concepção de desenvolvimento sustentável. Ele vai atrair, ele vai conduzir, ele vai fiscalizar e ele vai compreender as realidades da sua cidade. E isso vai fazer com que ele passe a também compreender, entender e cobrar dos empreendimentos minerários que ali se instalam e são de competência dos próprios estados, e, em alguns casos, da União. E por quê? Porque, se a gente está falando em licenciamento ambiental, de forma muito crua, né, se a gente fosse participar de uma aula de licenciamento ambiental, seria isso, é um instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente capaz de criar mecanismos de controle e comando, mecanismos de gestão e mecanismos de proteção ao meio ambiente de forma sustentável. Isso é muito simples, né? Você tem uma regra federal, você tem as regras estaduais e as regras municipais que vão abarcar as competências do licenciamento ambiental. E qualquer um dos senhores e as equipes dos senhores vai ler essas regras e vai tentar aplicar, entendendo que potencial poluidor grande vai exigir maior controle e maior avaliação dos danos ambientais. E esses danos ambientais eles são trazidos pelos estudos de impacto ambiental.
E é aí que eu começo a trazer vocês para dentro desse mundo do licenciamento ambiental. Por quê? Eu ouvi as conversas iniciais, né, de hoje, falando sobre o EIA-RIMA, falando sobre a audiência pública. E quando a gente se depara com o licenciamento de empreendimentos minerários, aí eu vou segregar, vou deixar aqueles que são de competência dos municípios, que eles podem licenciar, acompanhar, conduzir e fazer a fiscalização, e vou focar naqueles que, de fato, são os que geram maior impacto ambiental, e aí o dano ambiental ele fica mais aflorado, para fazer um trocadilho com os afloramentos de minério de ferro, mas ele fica mais aflorado para toda a sociedade. O impacto ambiental ele é trazido para dentro do estudo de impacto ambiental, o EIA. E esse estudo ele tem que ser muito bem feito pelos consultores do empreendedor. Não é o Estado que faz o estudo, é o empreendedor que faz o estudo. E esse é o primeiro ponto para a análise do município. Os empreendedores de grande porte, eles têm por hábito contratar excelentes profissionais em todas as áreas. E eles fazem um grupo multidisciplinar que faz a análise de toda a situação e apresenta o estudo para o órgão que vai licenciar. Nesse caso, a gente está falando dos estados. E esses estudos, eles vão trazer ali em torno de 1.200 a 1.500 páginas, se extremamente bem feito, uma visão geral daquilo que se pretende fazer ao longo do empreendimento, que significa a origem, através da licença prévia, o desenvolvimento através da licença de instalação e a execução através da licença de operação. As pessoas só começam a entender o que está acontecendo com o empreendimento minerário quando a operação já está ali, né? E aí começa a movimentar, começa a ter retirada de terra, começa a ter retirada de vegetação, e causa, inclusive, um espanto, porque, por mais que as pessoas sejam chamadas a participar das audiências públicas, e aí é um caso extremamente emblemático, né? As audiências públicas elas acontecem a partir do EIA-RIMA. Está na norma. Tem 45 dias, mais 15 de publicização. Então, qualquer um do povo, com mais de 50 pessoas, pode fazer essa solicitação, o próprio órgão ambiental pode fazer essa solicitação, mas, de fato, a participação popular nas audiências públicas, ela não é estimulada. E ela não é estimulada, muitas vezes, pelo próprio município. Porque, quando o empreendimento ele vai se instalar em determinado município, ele vai procurar não só o Estado, mas ele procura também o executivo daquele município. E ele fala, senhor prefeito, eu tenho interesse em me instalar nesse município. Eu tenho interesse em gerar em torno de 500 empregos diretos e 1.500 diretos. Eu vou ter o retorno da CEFEM, eu vou conseguir desenvolver o comércio da região próxima. Então, a partir desse movimento todo, o prefeito, o secretário de Meio Ambiente, ou o secretário de Agricultura e Meio Ambiente, enfim, né, cada município tem ali a sua estruturação, mas, a partir daquele momento que ele entende que um empreendimento vai para lá, que o empreendedor ele faz uma apresentação muito interessante e que ele vê que ali ele vai ter geração de emprego e renda, geração econômica, mas também vai ter uma situação posta, que é o que fazer depois que o empreendimento minerário se exaurir, depois que aquela mina acabar, depois que ele entregar o plano de recuperação de área degradada e o plano de fechamento de mina. O que será do meu município? Esse ponto é o primeiro ponto de partida a ser discutido com o empreendedor. Se falou aqui sobre conhecer o plano de aproveitamento econômico, né? Se falou sobre entender a estruturação do plano de negócios do empreendimento, e é exatamente isso. O licenciamento ambiental ele vai trazer para os municípios a grande oportunidade de entender, de fato, que aquilo é uma riqueza econômica, não só mineral, que pode ser muito bem explorada, não é crime nenhum, desde que devidamente licenciado. Fazer a exploração do minério, é importante o minério. Outros estados, né, nós temos aqui representantes do Pará,
também vivem muito em função do minério. Ninguém hoje quer voltar para a Idade da Caverna, mas a gente tem que entender que isso tudo tem o seu preço para o bem e para o mal. E quando a gente fala do preço para o mal, significa que não é um bicho de 7 cabeças, ou o verdadeiro inferno, né, trazido pelos prefeitos que não têm essa visão do todo, mas é uma possibilidade de mudar o status quo. É aproveitar esses 20, 30 anos de vida útil de uma mina, aproveitar economicamente para desenvolver o município e, paulatinamente, fazer um desenvolvimento de outra atividade. Se naquele plano, se naquele estudo de impacto ambiental, que também traz o estudo de impacto econômico-social do empreendimento para a região, não vier firme, trazendo quais são também as alternativas para aquele município, quando aquele município disser adeus ao empreendimento, já se começa mal. E uma grande realidade é que o empreendimento, quando ele é trazido para o órgão licenciador, no caso do Estado, por mais que nós façamos uma análise geral de tudo aquilo que é trazido, a nossa análise é fria, é técnica e norma. Alguém aqui falou a respeito da Serra do Curral, né? A Serra do Curral, patrimônio de Belo Horizonte, patrimônio dos mineiros, foi licenciada de acordo com a norma, de acordo com a técnica, ela não vai ser destruída. Óbvio que uma Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável não destruiria a sustentabilidade também divisada, de patrimônio, mas traz ali alternativas de renda para o município que se localiza, que, no caso, é Nova Lima e não Belo Horizonte, e traz uma viabilidade para além. Porque aquele estudo que foi feito e foi apresentado não só trouxe as regras básicas do licenciamento, mas trouxe também uma avaliação de estudo de divisada, criação de novas trilhas e ecoturismo, criação de um parque, reconstituição do Parque da Baleia, que está totalmente degradado e invadido, e, no futuro, a aplicação dessa área de 100 hectares para a viabilidade de um parque. Então, se a gente não faz uma análise do todo, e aí eu vou para além, porque essa análise foi técnica e normativa dentro dos estudos, mas se Nova Lima não tivesse interagido nas audiências públicas, que foram em 3 municípios, apesar da ADA ser somente em uma, mas foram em 3 municípios, Sabará, Belo Horizonte e Nova Lima, se Nova Lima não tivesse interagido, talvez o empreendedor não tivesse colocado ali a manutenção de trilhas, novas aberturas de trilhas, melhoria de turismo na região, né? Poderia não ter, porque o Estado ele vai trabalhar com aquilo que é macro. E o município, acompanhando, trabalha com aquilo que é micro. O município ele tem que ir no detalhe. A Secretaria de Meio Ambiente ela tem que ter pessoas qualificadas para fazer esse acompanhamento e subsidiar o poder executivo a tomar as decisões, inclusive de approach daquele empreendimento. É entender que tudo aquilo que está posto para o empreendimento, ele deve ser cumprido. Cabe à Secretaria de Estado de Meio Ambiente do seu Estado, que licencia, fazer a fiscalização, fazer o acompanhamento, agir de forma ético-moral dentro das técnicas e dentro das normas, e fazer, paulatinamente, as visitas e os acompanhamentos dos automonitoramentos. Nesses casos específicos, a gente está falando de mineração, ruído, emissão de particulados, impacto social. Né? E qual é o impacto social? É para além daquilo que é dado de oportunidade de emprego. É a poeira que vai gerar, é o transtorno de caminhões que vai haver, é a forma de manutenção asfáltica com o peso dos caminhões, é o acompanhamento de tara. Então, são pequenas coisas, são os pequenos detalhes. Quantas vezes eu já escutei municípios mineradores falando comigo, mas o empreendimento coloca peso para além e está danificando a estrada, danifica o asfalto, ou proibimos de fazer entrada dentro do centro da cidade com os caminhões, porque danificava o patrimônio cultural.
E isso não é uma realidade só de Minas, isso é uma realidade de todos os estados. Estados mais novos, estados mais velhos, todos eles têm o seu patrimônio, todos eles têm a sua história, e ela tem que ser trazida para isso. Quando nós falamos em proteção, nós falamos também em cuidado do licenciador. E o licenciador ele precisa ser apoiado pelo município, que vai receber o empreendimento. Não precisa estar na norma que o município ele deve comparecer acompanhando o licenciamento de um empreendimento minerário. Qualquer um do povo pode acompanhar. Cabe ao município pedir ao órgão ambiental a participação do acompanhamento. Não que ele vá anuir quando ele não tem que anuir, ou que ele vá alterar uma manifestação do órgão ambiental, porque tudo que é feito é fundamentado, tem que ser muito bem fundamentado dentro da norma, dentro da lei, mas ele pode acompanhar, ele pode tirar dúvida, e ele pode pegar esse momento que ele vai individualmente acompanhar o processo de implementação do empreendimento para também buscar alternativas para aquele empreendimento e trazer para a Secretaria de Meio Ambiente o como ele gostaria que acontecesse ou de que forma nós, da Secretaria de Meio Ambiente, podemos auxiliar. Então, é um trabalho de parceria. E quase nenhum município faz isso. Mesmo quando chamados a participar, mesmo quando chamados a acompanhar, quase nenhum município faz isso. E por quê? Minha visão, minha modesta visão, é que os municípios eles não conhecem de fato. Quer dizer, aqueles que têm o licenciamento ambiental em sua origem, né, que eles têm a competência e atuam ativamente, eles são mais próximos, mas, ainda assim, eles não são atuantes. Eu vejo duas coisas, é o excesso de trabalho do município com a falta de aproximação entre o município e o Estado. Não é incomum um secretário de meio ambiente, um servidor de meio ambiente, chegar para a gente e falar assim, poxa, eu estou tão feliz de ser atendido por vocês. Não, não tem que estar feliz, é nossa obrigação atender. Fazemos parte do Cisnama. Somos um. Queremos a mesma coisa, queremos o desenvolvimento do Estado, queremos o desenvolvimento do município, queremos a proteção ambiental com bases de desenvolvimento sustentável. Então, muitas vezes, esse distanciamento de município e órgão licenciador é um histórico que precisa ser quebrado e precisa ser cada vez mais buscado com vocês e conosco e com as secretarias de meio ambiente. Porque, se não houver esse trabalho conjunto, vocês não vão poder cobrar lá na frente o que vai trazer de regras, de condicionantes. Vocês não vão saber aproveitar o que aquele estudo ambiental traz para o município de riqueza, não só de riqueza financeira, mas de riqueza de proteção. Por exemplo, para o Estado de Minas Gerais, nós temos uma compensação minerária de 3:1. Eu digo 3, a federação é 1:1. Né? Eu digo 3 por quê? Nós temos 2:1 de compensação, mais um em comparação, a título de compensação estadual. Então, significa que o município ele pode ter um parque. Significa que o município pode buscar, junto com o órgão florestal, se ele é separado, ou com o órgão regulador do Estado, uma atratividade de um parque, uma melhoria de uma área verde, e aí, paulatinamente, começar a desenvolver as suas outras riquezas, que não são necessariamente só a mineração. Porque a mineração é importante, a mineração vai viabilizar que os prefeitos consigam passar para a sociedade educação, cultura, saúde, porque a Cefem ela é um objeto de desejo também por causa disso. Os municípios eles conseguem colocar para a sociedade, para os munícipes, ótimos resultados. Mas não é só isso. Dentro do estudo ambiental, vai ser trazida informação importantíssima. O que aquela empresa tem que cumprir?
Não adianta só o município bater na porta da Secretaria de Meio Ambiente para dizer, olha, o caminhão está saindo sem lona. Se ele não sabe que a obrigação do empreendimento está lonando os caminhões, se ele não sabe que ele tem que fazer aspersão de água, se ele não sabe de onde vem aquela água, a gente falou sobre recursos hídricos, né? Então, da onde vem essa água que vai ser utilizada? Foi feito um estudo adequadamente? Houve um estudo de hidrogeologia? Precisa ser feito? Vai ter rebaixamento de solo? Me perdoe, minha formação é jurídica. Então, eu entro em alguns casos mais para engenheiro, mas existe... A gente precisa buscar essas informações para vocês cobrarem, para vocês saberem aonde estão os riscos do negócio. Porque, no fim do dia, o nosso cliente final é a sociedade. De todos nós. O nosso cliente final, quem a gente tem que deixar feliz, é a sociedade. E felicidade significa também qualidade de vida, e qualidade de vida significa também meio ambiente adequadamente protegido e dignidade para viver. E dignidade para viver entende-se resultado de um empreendimento, e, nesse caso, falamos de empreendimentos minerários, que são os empreendimentos que mais dão retorno para o município. Então, diante dessa situação toda, eu coloco para vocês um grande desafio. Participem das audiências públicas, conheçam os estudos de impacto ambiental, entendam quando não há necessidade do estudo de impacto ambiental, mais complexo, que é o EIA, e a gente faz um mais simplificado, quais foram os motivos desse mais simplificado ser posto no processo de licenciamento. Entendam o que vocês têm que cobrar do Estado ou da União, se for o caso, e o cobrar do empreendedor. O empreendedor ele tem o dever de fazer com que as atividades dele sigam as regras. E seguir as regras é do início ao fim. Não só naquele momento que tudo é festa, né? A gente fala do casamento ou divórcio. O namoro é maravilhoso, né? Todo mundo aparece bem vestido e perfumado. A noiva aparece linda e toda enfeitada. Depois que o tempo passa, né, que as gordurinhas chegaram, que a barriga veio, aí pronto, está na hora do divórcio, ninguém quer saber. Fica só o restolho. E o município não pode ficar com o restolho. O município tem que fazer uma participação ativa para, quando esse casamento acabar, os filhos serem bem criados, sólidos e adequadamente postos para a sociedade. Me alegra quando eu vejo prefeitos nos procurando para poder trazer para o seu município, que vai ter um exaurimento de mina daqui a 10 anos, alternativas de negócio. Seja um hub de tecnologia, seja um turismo, seja um novo polo moveleiro, um polo vestuário, mas que ele aproveite esse momento onde tem ali 1000 empregos. A gente está às vias de licenciar um empreendimento minerário no norte de Minas, que vai gerar uma riqueza para a população que eles nunca viram. Eles não têm noção do que é isso, eles não têm noção do que é ter água. E essa empresa de mineração vai fornecer água a um município inteiro. E vai gerar pelo menos 1000 empregos. Então, esse acompanhamento ele é fundamental. Acompanhem, tenham acesso ao estudo, ele é público. Acompanhem a audiência pública e, conhecendo o estudo, questionem. Não só vejam o lado florido das coisas, mas vão no detalhe. O que vai doer para o município? O que o município tem que entender para acompanhar? O que, no geral, o município tem? No briefing, a gente falou um pouco sobre o IDS-ZEMA. O IDS-ZEMA é um projeto de Minas, não existe em outro estado. Convido aos colegas de outros estados a conhecer. IDS-ZEMA, ZEMA com S, não com Z. IDS-ZEMA.mg, meioambiente.mg.gov.br.
E ali vocês vão entender, no estado de Minas Gerais, tudo que cada município tem, em recursos hídricos, em Mata Atlântica, em bens acautelados, em povos tradicionais. Povo tradicional, ele tem que ser visto. E quantos municípios aqui têm, em sua maioria, povos tradicionais? Então, façam uma pesquisa lá, entendam o município de vocês para receber esses empreendimentos. Ah, Ana, você está falando, mas a gente já tem empreendimentos. Ok, já tem empreendimentos, alguns bastante sólidos, alguns com 15 anos. E por que vocês estão perdendo tempo de entrar a fundo nesses empreendimentos? De conhecer, marcar uma visita, entender, qualificar os servidores de vocês. Aqui na SEMAD, no final do ano passado para o início desse ano, nós fizemos 4 meses de capacitação de mineração, inclusive disponível para todos os municípios que fazem licenciamento originário e licenciamento por convênio, aquele de competências delegadas. E agora, para esse ano, a gente vai fazer a complementação dessa capacitação com uma visita técnica numa mina, para que todo mundo entenda o que está acontecendo no detalhe. Não adianta só o licenciamento, a visita técnica, a fiscalização, é entrar no detalhe. Façam isso, peçam uma visita técnica, peçam para o empreendedor demonstrar como é que está o cumprimento da licença. Chamem o órgão ambiental e questionem como está essa licença. Eles estão cumprindo? Eles estão fazendo as condicionantes deles? Vocês têm autuado? Por que vocês têm autuado? Esse é o grande desafio dos municípios. Esse é o grande desafio de todos aqueles que abraçam o minério e licenciam ou recebem um empreendimento licenciado. A grande diferença é como trabalhar. O órgão ambiental, de forma geral, ele está para atender também o município. Não só o município que é conveniado, né, que recebe as competências, não só o município que licencia originariamente, mas todo e qualquer município para esclarecer, para ouvir, para entender a dor. Só o município é capaz de avaliar. Aqui, um pouco antes da gente começar essa nossa conversa, que está um monólogo, né? Mas eu espero que daqui a pouco vocês também falem, uma pessoa de um município me falou: olha, eu estou precisando marcar uma reunião contigo, porque tem um empreendimento que vocês licenciam, mas eles estão fazendo aqui uma obra de arte especial e a gente está com umas dúvidas. Marca, vamos conversar, vamos chamar a equipe técnica. A grande dificuldade é que as pessoas não querem ouvir tecnicamente aquilo que existe. Ou elas são passivas e aceitam, ou elas não entendem tecnicamente e discutem. Quando você vai a fundo num assunto técnico, todo mundo ganha. Vocês podem ter certeza que todo mundo ganha. Ah, vocês vão ser questionados por uma carta de anuência que deram para o empreendimento? Vão ser. Se vocês tiverem técnica e norma cumpridas, e se vocês conhecerem a fundo o empreendimento, vocês têm como responder para a sociedade, para os munícipes, por que vocês aceitam aquele empreendimento lá? Porque, honestamente, se todos nós pensássemos, ninguém ia querer minério, né? Ninguém ia querer mineração. Ah, hoje tem um pico, amanhã não tem mais, hoje tem uma montanha, amanhã não tem mais, hoje não tem um lago, amanhã tem, porque a gente fez um preenchimento de cava e virou um parque. Mas pensem ao contrário. Quantos municípios gostariam de ter minério e não tem? Quantos municípios gostariam de aproveitar essa grande oportunidade que é receber esse valor econômico e esse empreendimento para poder gerar emprego e renda e não podem? E aqui, nesse momento, nós temos vários representantes que podem e podem pensar para além. Pelo menos 2 empreendimentos minerários já estão pensando em fazer um projeto para fechamento de mina que chama Eden Project. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Depois eles têm um Instagram, Eden, de Jardim do Éden, e Project, em inglês. E é um negócio fabuloso, é transformar num parque cultural, educacional, atraindo pessoas. É quase um inhotim tecnológico do meio ambiente.
Pensem isso numa maior ou numa menor proporção nos municípios de vocês. É eterno. É eterno. É um legado. Licenciamento ambiental é instrumento de legado. E vocês não podem abrir mão de acompanhar. Vocês não podem abrir mão de estar junto, de entender, de participar, direta ou indiretamente. Seja licenciando os... Vou chamar de pequenos, né? Mas não são pequenos, porque eles são extremamente importantes. Os pequenos empreendimentos minerários, argila, areia, cascalho, brita. Mas os grandes empreendimentos. E nós temos muita coisa a fazer. Por mais que os municípios sejam explorados, né? Explotados em seus minérios há mais de 100 anos, ainda são jovens e ainda têm muito a oferecer para a sociedade. Então, eu chamo vocês, fiquem mais próximos, se aproximem mais, né? A amiga, ela faz o papel dela. Ela está lá, ela está junto, ela está próxima, ela cobra, puxa a orelha quando tem que puxar. Mas cada um tem que fazer a sua parte. E aí, dentro desse cenário, que eu falei sobre o papel do órgão ambiental, IDS e Zema, falei muito en passant sobre a compensação, que é uma obrigação e que ela deve estar nas condicionantes e deve ser levada para o órgão que vai licenciar. Eu chamo vocês a me apresentarem dúvidas, para que a gente, juntos, ache soluções. Porque aqui é o momento da gente encontrar soluções, entender as dúvidas e transformar a nossa vida, a nossa realidade em algo melhor. Isso aqui não serve de nada se a gente não sair daqui com o dever de casa. Se a gente não sair daqui pensando o que a gente pode fazer de melhor. Porque, ao fazer de melhor para o município, eu estou fazendo de melhor para o meu estado. E eu chamo o estado de Minas Gerais como meu estado, apesar de ser gaúcha. Estou aqui há 35 anos, eu sou, né, sou gaúcha, mas sou mineira. É nossa. Mas façam para o estado, façam para o país. O minério é muito explorado e é muito exportado? É, sim. É exportado, mas temos também as riquezas que ficam. Vamos aproveitar a realidade que nós temos, que é desde 87, com a Lei Candir, que isenta do ICMS, mas vamos aproveitar a realidade que temos e transformar essa realidade em algo melhor, em algo que nos faça ter orgulho de sermos brasileiros e sermos ainda um país riquíssimo, dos mais ricos em riquezas naturais e proteção ambiental. Acho que eu extrapolei. Muito obrigada a todos.